Fala, torcedor vascaíno! Fala, galera do Comentário, saudações vascaínas! Estamos entrando no ar para falar de Vasco da Gama. Olha, esse vídeo aí vem com algumas informações importantes. Você já sabe, tá bombando as especulações aí e a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. 4 técnicos que vêm sendo aí bastante especulados no Vasco. Eu vou trazer aqui as características de cada um para você conhecer. Qual seria o melhor? Qual você escolheria? Você vai acompanhar aqui qual é o estilo de cada técnico. São 4 nomes aí que vêm sendo bastante especulados no Vasco da Gama. Vamos falar também sobre CEO e diretor técnico. O nome de Matos, Alexandre Matos, é o preferido dentro do Vasco. Mas surgiu um novo nome aí. E a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentário Vascaíno. E vamos falar também sobre Vasco e Vila Nova. Como será esse time do Vasco? A gente vai falar sobre isso aqui também. Vai subir a vinheta. Depois da vinheta vai ter muita informação do Vasco da Gama. Sobe aí, vinheta. Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno! Estamos entrando no ar para falar de Vasco da Gama. Agradecer a você que está sempre junto com a gente. Muito obrigado a você que curte, a você que assiste, a você que comenta. Muito obrigado, viu? Se for em vocês, nada disso estaria acontecendo. A gente está aqui fazendo esse trabalho para você ficar muito bem informado. Sempre com a sinceridade, sempre falando a verdade para vocês aqui no nosso canal Comenta Léo. E para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui você está no lugar do vascaíno, né? Na casa vascaína. Seja muito bem-vindo. Se você gostar depois do vídeo, se inscreve no nosso canal. Olha, antes de falar sobre a questão dos técnicos, sobre mais um diretor que está sendo especulado no Vasco, sobre as características de cada técnico, eu vou deixar um recado bem rápido para vocês. Olha, galera, a gente sabe que está rolando muitas especulações, sim, mas não há nenhuma negociação no momento. A gente vai comentar as especulações, sim, a gente vai trazer as características de cada um, mas seria leviano falar para vocês, o Vasco está negociando com fulano, negociando com cicrano. Hoje há o campo da especulação, há muito aquilo que deseja o pessoal dentro do grupo, dentro do clube, mas falar para vocês que, olha, esse fulano tá certo, tá acertado. Hoje ainda nada oficial. Então, partindo disso, outra coisa, a gente vai falar dos técnicos aqui, mas é o seguinte, obviamente que o sucesso desses técnicos dependem muito daquilo que vai ser contratado, do elenco, da forma que o elenco vai ser montado, para que esses técnicos tenham sucesso. É uma análise mais dentro do que eles trabalharam, mas obviamente precisa de um investimento e também precisa de um elenco muito forte. Falado isso, vamos falar primeiro sobre a questão de diretor executivo. O nome de Alexandre Matos é o nome preferido dentro do Vasco. É unanimidade. É o cara que o Vasco vai tentar sim. É o cara de reformulação. É o cara visto como a cara para mudar o Vasco da Gama. É o nome que deve ser buscado pelo Vasco. Ele está desconversando um pouco. Está dizendo aí que é o coração mandar. Já curtiu algumas mensagens das pessoas que têm mandado para ele lá sobre o Vasco nas suas redes sociais. E é um nome que agrada a todo mundo dentro do Vasco. Outro nome surgiu hoje, o Marcelo Teixeira, ex-Fluminense, o cara que tem aí um belo trabalho com base, sabe trabalhar com base, tem um trabalho também de consultoria com alguns times europeus, trabalhou como braço direito do Alex Ferguson lá na época do Manchester, para levar alguns jogadores da América do Sul, é um cara que tem uma larga experiência no futebol, principalmente com trabalho de base. É um nome que vem sendo ventilado aí. Na minha opinião, seria mais um nome para ser um gerente da base, um cara que fizesse a transição para isso, não para ser exatamente um diretor executivo, mas é um cara que sabe trabalhar muito bem com base. É mais um nome especulado no Vasco, mas como a gente fala, o Vasco vai definir nos próximos dias toda a nova estrutura de futebol. Sobre técnicos, 4 nomes, pelo que eu estou vendo aí, pelo que eu consegui conversar com algumas pessoas, são aí os preferidos para assumir o Vasco. Então, eu vou trazer as características de cada um. A gente sabe que Roger Machado também foi falado, mas não é um nome que é unanimidade hoje. Outros nomes também foram aí, como Morínigo também foi soltado, mas esses 4, pelo que eu estou vendo aí, são os nomes preferidos hoje para que pudesse assumir o Vasco. A gente sabe que vai depender do que o novo diretor executivo e o novo CEO vai fazer, mas é o seguinte... vou começar pelo Dorival Júnior. Dorival Júnior é um cara que sempre, quando o Vasco não tem técnico e ele está livre no mercado, é especulado. E mais uma vez, pelo que eu pude ver, é um cara que agrada dentro do Vasco, mas que é uma opção mais distante. É um cara que tem característica de jogo mais posicional, um cara que trabalha muito bem as suas defesas, um cara que tem um ataque que gosta de trabalhar com pontas.
Ele é um cara que tem umas ideias aí que a gente sabe como, já passou pelo próprio Vasco. Na primeira vez deu certo, na segunda não. É um cara que vem se reinventando também, vem estudando. É um cara que tem uma ideia de jogo mais posicional. Então, desses aí, dos 4, o Dorival Júnior é o mais conhecido da gente por ter trabalhado 2 vezes no Vasco. É um cara que tem umas ideias aí um pouco mais consolidadas, um pouco mais conservadoras, o Dorival Júnior. O outro nome que também vem sendo muito especulado é o do Mano Menezes. Por quê? É um cara que trabalhou muito bem com o Matos, principalmente de Cruzeiro e Palmeiras. E é um cara que tem uma ideia de jogo muito mais aí de movimentação. Um time que se movimenta bastante, um time que marca muito bem, um time que gosta de ser também um pouco posicional, mas com mais movimentações. É um cara que sabe muito bem também armar suas defesas. Um time que sai mais no contra-ataque. É um time que é montado aí com características de contra-ataque. Um time que chega também com agressividade no ataque. Gosta de jogar muito com pontas espetadas, aí, caras que dão a velocidade ao jogo. É um cara que tem uma ideia de jogo aí também próxima à ideia do jogo do Dorival. É aí o Mano Menezes, que é mais um nome que é especulado no Vasco da Gama. Outro nome, e esse daí eu fiz questão de procurar, porque é o seguinte, o Vasco buscou ele antes de trazer o Fernando Diniz. Os 2 nomes que eu vou falar agora, o Vasco buscou esses 2 aí antes de trazer o Fernando Diniz. O primeiro é o Antônio Oliveira. Esse me agrada bastante, pela forma de jogo que ele faz. Ele tem uma ideia de posse de bola, só que é diferente daquelas posses de bola que a gente tinha, principalmente com o Diniz, e que a gente conhece aí do futebol em mundial em geral. O Antônio Oliveira tem uma ideia de posse, mas é de uma posse agressiva. Uma ideia de um time que tem uma posse de bola que vai buscar o gol. Ele não é aquele cara que tem uma posse de bola só para ter 80% de posse de bola no jogo. É um cara que tem uma ideia de posse de bola para ser agressivo, para ir para dentro do gol. Com isso, seu time é um time que gosta de fazer muitas tabelas, ponto futuro. O time dele usa muito ponto futuro. É um time que gosta de fazer movimentações para desmarcar um jogador. Sempre vai ter um jogador sobrando, mas tem os seus problemas também. É um time que, se não tem um meio de campo muito bom, o time acaba sendo aí logo muito rápido, sendo fisgado pelo seu adversário. Mas é um time que gosta de muitas movimentações. E no caso do Antônio Oliveira, se fosse contratar esse cara, teria que ter jogadores rápidos, jogadores de mobilidade, principalmente no meio de campo e ataque, para que o time pudesse chegar na cara do gol. Foi assim que ele fez com o Atlético. Levou o Atlético, mesmo com um time não tão cheio de pompas, tanto investimento, mas ele conseguiu levar a equipe do Atlético para 2 finais, né? Ele foi o cara que montou o time. E eu digo muito, aquilo que o Valentim hoje faz no time do Atlético Paranaense, muito vem das ideias do Antônio Oliveira. Só que é um cara mais difícil. Ele já falou, inclusive, em entrevista ao ESPN, que só voltaria ao Brasil quando o calendário brasileiro fosse um pouco mais afrouxado, que ele, segundo ele, não tem tempo de trabalhar porque o calendário do Brasil é muito apertado. Outro nome que também me agrada e que agrada muito lá dentro, mas é que é mais difícil ainda, é o Guto Ferreira. É um nome que chegou a negociar com o Vasco, não ficou por causa de questão contratual, né? Ele queria uma questão contratual diferente, o Vasco queria uma questão até dezembro, não foi aceito. É um cara que vem fazendo um trabalho muito bom no Bahia, um cara que consegue fazer com que seu time primeiramente acerte a zaga, inclusive está no Bahia aí há muito tempo sem tomar gol. É um cara que acerta muito bem a zaga, né? Um cara que gosta de ter uma zaga bem postada. É um cara que tem times agressivos, principalmente no contra-ataque, e que consegue fazer times minimamente organizados com pouco que tem. É um cara que consegue fazer esse trabalho de organização de time. É um cara que tem muito isso no seu DNA. É um cara que eu gosto muito. É um nome que, se fosse apostar hoje, seria o nome dele, Guto Ferreira. Um cara que eu gostaria muito de ver no Vasco da Gama, porque eu acho que ele tem ideias que se encaixariam com aquilo que eu mais gosto do futebol, né? Aquilo que é um futebol mais vistoso, um time que não corre tantos riscos e um time que é bem agressivo no ataque, mas para isso precisaria dar um elenco muito bom para ele também. Então é isso, galera. Pra galera que queria saber mais ou menos as características de alguns técnicos aí, a gente traz mais ou menos para vocês essas ideias aí para vocês conhecerem mais ou menos os técnicos que estão sendo especulados no Vasco. Outra coisa, Vasco joga contra o Vila Nova nessa segunda-feira e a gente ainda não sabe como vai ser esse time do Vasco.
Saiu uma escalação aí que poderia ser Lucão, Zeca, Ricardo Graça, Leandro Castan. Aí a gente teria o Riquelme, o Andrei e o Bruno Gomes. Teria também no meio o MT e o Marquinhos Gabriel, o Nenê e o Daniel Amorim. Ainda não é certo, a gente não sabe nem quem viajou. O Vasco fez tudo muito discreto no domingo, né? Já está em Goiânia. E a gente vai ver aí nas próximas horas quem será quem vai para dentro desse jogo aí, quem vai jogar. Quem ficou de fora provavelmente vai fazer parte da barca para 2022. Então é isso, saudações vascaínas, até o nosso próximo vídeo, aquele abraço e tamo junto!